Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou o Rogério Bon e estamos aqui na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos. No programa de hoje, nós vamos tratar de dois temas muito importantes. Para falar sobre a importância de um bom contrato, de um bom ajuste para evitar a judicialização, nós vamos conversar com a advogada Rita Fonseca. E também vamos falar de um tema de cultura, um tema de música, com um grande intérprete aqui do Rio Grande do Sul. Ele mesmo, Marcos Delfino. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio da Empório Latasse, onde nós estamos aqui gravando este programa. Também da Macro Office, local para eventos aqui em Porto Alegre. Contamos com o apoio da Priscila Oliveira, fotógrafa de posicionamento e mentora. Os cabelos da Ana Paula são cuidados pela Patrícia Guterres. Também temos o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. E o apoio fundamental da Colaborative, responsável pelas imagens desse programa e também pela edição. Você sabe que as dicas de gestão empresarial sempre estão com ela, a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Lungo. O programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. E nós estamos recebendo hoje aqui no programa Movimento Empresarial a advogada Rita Fonseca. Participa de diversas entidades, uma pessoa com uma larga experiência em diferentes áreas dentro do direito. Rita, seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada. É uma satisfação estar com esse espaço de voz para que a gente traga um pouco da nossa experiência, a fim de para que a gente possa ajudar os empresários no seu dia a dia, com um objetivo que eles conquistem mais facilmente a sua empresa bem organizada, os seus negócios feitos com efetividade, porque todos os passos têm que ser bem calculados para que a gente tenha efetividade no que nós estamos desenvolvendo. Mas é um prazer estar aqui. Rita, muitas vezes a gente vê situações onde empresas ou pessoas acabam entrando em conflito, porque na hora de fazer uma venda, na hora de fazer uma combinação, eu entendo as coisas de um jeito e a pessoa que está comprando aquele produto ou serviço entende de outro. Muitas vezes isso acontece quando essas combinações são feitas, como a gente diz, de boca. Escrever, nem pensar. Fazer um contrato, menos ainda. Não pode ser dessa forma, né? Não pode, até porque a chance desse acordo não dar certo é grande, né, Rogério? Nós, quando vamos fazer um contrato, geralmente nós precisamos cuidar muito do aspecto psicológico das pessoas que estão envolvidas, o perfil mesmo de cada um. Porque quando nós queremos fazer um empreendimento com um colega, com um amigo, abrir um simples escritório de advocacia, eu tenho as minhas expectativas, tu tem a tua. E às vezes a gente se foca só no trabalho, só no investimento financeiro e esquece de conversar as tuas expectativas, o porquê que tu desejou esse contrato. Eu tive um cliente que acabou dissolvendo, né, a parceria dele com outro colega, porque ele queria ser empreendedor para todos os dias 5 da tarde buscar o filho na escola. E o outro dizia que no horário que estava bombando a padaria, ele se retirava, né? Mas esquecia que às 5 da manhã ele já estava na padaria. E ele também ficava chateado que o outro chegava às 9. Ou seja, eles deixaram de combinar. E hoje, toda vez que eu tenho chance
de acompanhar um contrato de uma empresa desde o início, eu converso com eles, vamos primeiro combinar a atuação de vocês como diretores da empresa, qual é o papel de vocês nessa empresa, os horários que vão, as férias que vocês desejam tirar, como é que vão lidar com algumas questões pessoais que afetam o dia a dia. Porque nós viemos da CLT que o chefe não quer saber se tem problema nem dor de barriga, né, Rogério? O chefe te paga para te estar sentado das 8 às 18 e tu que explode. E se eu busco empreendedorismo, eu busco ser uma pessoa mais livre, eu quero poder sentir a dor de barriga quando eu precisar sair. E às vezes o meu sócio não entende. Então são questões muito mais do que jurídicas que a gente poderia evitar no dia a dia e efetivamente evitar menos casos na justiça, menos dissoluções de sociedades, porque o fundamental de tudo é o ser humano. E em muitas atividades, às vezes eu vejo até dos meus colegas, a gente esquece o olhar do humano e nós ficamos muito máquinas, muito frios. Então a conversa é necessário. E aí, chegando mais na tua pergunta, falar é sempre bom, mas escrever e deixar ajustado é sempre o melhor. E pelo que tu estás trazendo, antes da gente pensar em fazer um contrato, eu preciso entender claramente as expectativas das partes. Sim. Isso passa por conhecer essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto, é isso? Sim, com certeza. E nós temos quando a gente fala assim, são 3 tipos de contrato que eu mais atuo, que é o contrato de serviço, o contrato de trabalho e o contrato empresarial propriamente dito. Esse contrato que eu falo, que a gente tem que conhecer as pessoas, às vezes as pessoas não querem nem fazer, mas eu busco sócios a uma pequena conversa e às vezes eles só rabiscam, né, num bloco, num caderno, algumas situações e começam a rir. Mas a gente não pensou nas férias, a gente não pensou no aniversário e eles começam a perguntar. E eu noto que parece que fica um casamento mais perfeito daqueles 2 empresários, porque eles colocam um pouco da sua ansiedade, um pouco do que eles necessitam. Que sempre tem, né, Rogério, às vezes os empresários que ficam juntos, um que parece que trabalha mais que o outro. Ou que se sente trabalhando mais, mas às vezes o trabalho dele é mensurado pela régua dele. O outro pode não trabalhar tanto, mas é ele que capta os clientes. Entendeu? Então essas questões é necessário conversar, como até num casamento, Rogério, para que as coisas não se frustrem. Às vezes nós estamos com a pessoa certa no lado, mas por falta de diálogo, por falta de esclarecimento, a pessoa começa a parecer errada. Interessante, porque o que pode e o que não pode dentro de uma relação, seja de trabalho, seja de cliente fornecedor ou numa relação entre pessoas. O que uma parte aceita, que é normal, e o que a outra parte aceita, que é normal. E o que as 2 partes concordam que não pode. Se isso não está claro, é um problema grande, porque Sim. aí fica na expectativa de um e do outro, que não necessariamente são iguais, né? Sim, com certeza. E eu penso assim, em 2018, Rogério, eu comecei a empreender. Eu abri uma distribuidora de bebidas, junto com meu ex-esposo, e nós começamos a sentir na carne, né, essa questão. E por ser pequenos, um dia eu até contratei um advogado da área, na época da área de contratos, que eu não tinha, porque eu sou especialista em divórcio, né, especialista em interdição, especialista na efetivação da Lei da Maria da Penha, mas essa área eu iniciei junto com o meu trabalho em 2018. Porque quando eu contratei, eu já vou chegar na tua resposta. Vão 8 anos já. Já vão 8 anos. Quando eu cheguei em 2018 e contratei um advogado para trabalhar, para me dar algumas respostas, paguei pela consulta, ele iniciou de uma maneira que foi uma mudada de chave minha. Ele disse assim: Rita, eu estou te atendendo porque é tu. Porque geralmente eu não perco tempo com empresas do tamanho da tua. E aí eu fui para a Micro, que nós somos da Micro. E no dia a dia lá da Micro eu vejo a mesma dor de muitos empresários que dizem que os advogados, não que eles não precisem, mas estão inacessíveis financeiramente. Então eu vi nisso um filão, Rogério. Um filão aonde eu abraço o meu cliente pequeno, torço para ele ficar grande, porque quando ele está grande alguns já não me largam mais.
Então, eu acredito que a gente necessita ter esse viés do pequeno, do médio e do grande. Por que isso? E aí chego na tua pergunta. Quando nós não orientamos o nosso cliente para que ele entenda a importância da seleção das pessoas que vão atuar, por que hoje tem RH? Por que hoje tem empresas especializadas para fazer a seleção da pessoa? Porque elas, as psicólogas, te fazem uma pesquisa, conversam contigo. E às vezes elas nem estão te contando, Rogério, os traços de personalidades tuas que elas estão anotando. E quando elas vão te entregar um funcionário, elas vão com certeza entregar um funcionário que aceite melhor as tuas colocações e os teus desejos como patrão. Aí está a grande diferença, que algumas empresas dão certo e outras não. Nós temos muita queixa e nós tivemos funcionário que a gente contratou, a gente tinha que estar pedindo, por amor de Deus, faz o teu serviço. Né? Outros que chegavam e faziam o serviço com a maior liberdade. E no momento que nós começamos, mesmo sendo pequenos, a pegar uma empresa para contratar o nosso carregador, o nosso motoboy, a nossa empresa cresceu. Então é importante a gente não esquecer, tá? E para que evite a parte contenciosa, a parte humana do negócio, a parte ao qual eu necessito, porque o teu trabalho é casar com ele, né, Rogério? E eu não posso estar todos os dias entrando para trabalhar e me irritando, né? Que a minha secretária não está no local, ou ela é muito lenta. Se eu sou uma pessoa muito ativa, eu não posso ter uma secretária lenta. Se eu sou uma pessoa muito lenta, eu não posso ter um funcionário hiperativo. Eu necessito principalmente aqueles funcionários que são meu braço direito e meu braço esquerdo, que eles sejam perto da minha personalidade, que aí eles vão me substituir quando eu não estou, e eu não terei dor de cabeça de estar fazendo outras coisas e preocupado com a empresa. O lado jurídico, o mundo jurídico, muito tempo se desconectou, às vezes, da vida das pessoas. E às vezes as pessoas nos olham assim, advogado. Não, eu sou advogada, mas eu sou humana, né? Eu entendo as coisas que estão por trás. E eu entendo que eu posso ajudar muito mais a tua empresa conversando contigo sobre coisas que eu gostaria que tu não tropeçasse do que efetivamente jurídica. Pela minha experiência do contencioso, da briga que chega no meu escritório. Às vezes uma consultoria, né, nesta área para um pequeno empreendedor, que a gente não sabe nem como mensurar, né, o valor. Mas o que ele saia, ele vai se dar por conta de ter feedbacks, insights que eu gostaria de estar implantando na tua cabeça nesse momento. Ao qual tu possa te dar por conta. Pô, será que de repente a minha empresa não está dando certo por causa disso? Porque legalmente eu estou todo regulado. Eu pago todos os impostos. Eu cumpro tudo que as pessoas desejam, mas eu não estou feliz. Eu gostaria de empresários felizes. E empresários felizes começam primeiro se conhecendo, depois conhecendo a sua equipe, cumprindo toda a lista de coisas necessárias que a tributos, receitas solicitam, porque a informalidade é nociva para o Brasil, é nociva para as pessoas, e com isso efetivamente se realizando, né? Nós viemos nesse mundo, e eu tenho certeza disso, Rogério, para sermos realizados, não para viver na sombra e nem amargurando algo que não deu certo. Doutora Rita Fonseca, tem uma frase que tu usaste antes e que eu uso nas minhas palestras também. Nos contratos também o óbvio deve ser dito? Sim. E uma coisa muito importante, um contrato, vamos falar hoje para a pequena empreendedora que trabalha no WhatsApp. Não precisa ter um contrato de papel, mas ela vai dizer, eu faço massagem. Faço 10 massagens. Meu preço é esse. Qual a sua forma de pagamento? Está sentindo, formando o contrato? Aí a pessoa vai dizer, eu vou pagar desta maneira. Então, se tu vai pagar dessa maneira, a entrega do meu serviço vai ser desta maneira. Sempre eu digo para a empreendedora, mesmo que seja pequena, se a pessoa te pagar à vista, tu não precisa saber nem o nome completo dela. Mas se ela parcelar, tu precisa saber o nome completo, CPF, endereço, e-mail e telefone. Eu não tenho como buscar o teu prejuízo na justiça se eu só tenho o nome do Luiz. Eu preciso saber quem é o Luiz.
Nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum promotor vai saber buscar a pessoa que te deve se tu não tiver esse pequeno cuidado. Então é nesses detalhes, mesmo na informalidade, nós precisamos deixar bem claro o que eu vou entregar e o que eu vou receber em troca. Com isso, seja pequeno, seja médio, seja grande, você sempre terá sucesso. Doutora Rita Fonseca, sempre muito bom te ouvir, aprende-se muito contigo, mas estamos chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Graças a Deus. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, a melhor mensagem que eu tenho a dizer que um passo de cada vez. Todo sonho bem concretizado, bem forte, firme, sólido, ele inicia com pequenos passos e nunca afoito, nunca no amor, né? Passe aquela noite, né? Durma, reflita. Então a minha frase é: reflita antes de agir, reflita antes de falar e reflita principalmente antes de gastar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rita Fonseca. Para você que está aí com a gente, fica aí. Daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. E aqui no espaço das dicas de gestão da Vera Brock, nós vamos conversar hoje um pouco sobre um assunto, Vera, muito importante. A Vera, vocês sabem, ela é doutora, pós-doutora, doutorado e pós-doutorado feito no exterior, o doutorado feito na Espanha e o pós-doutorado nos Estados Unidos. Além disso, a Vera viajou para muitos lugares, vários países, inclusive em alguns deles eu tive a oportunidade de participar, estive coordenando alguns eventos onde a Vera participou no exterior. Vera, na tua visão, que tipo de transformação, o que traz de bom para um profissional, para uma pessoa que está em busca de crescimento, participar de ações no ambiente internacional? Perfeito, Rogério. É uma satisfação enorme estarmos aqui dialogando, né? Realmente as experiências internacionais, elas contribuem para o desenvolvimento do profissional, que contribui para os desenvolvimentos locais, né? Regionais e até internacionais. Então, o papel do profissional que faz uma formação no exterior, que traz uma bagagem de experiência não só na área de educação, mas na área da gestão também, ele é fundamental, porque faz com que o profissional tenha mais experiência, convive com experiências diferenciadas, né? Porque, vejam só, os locais têm as suas formas, os seus modelos de gestão. E estas experiências nos ajudam a manter também um conhecimento diferenciado. Então eu acredito que é por isto, né? Por os modelos diferentes de gestão e de educação também, né? Então essas experiências são importantes para nós, que muitas vezes atravessamos o oceano para poder buscar mais conhecimento, mais informações e saber nos comunicar melhor também, né? E muitas vezes a gente vê algo funcionando em um outro país que é normal para eles, né? Que já existe aquilo como uma prática e que para nós aqui é algo inovador. Você estava me relatando algumas situações no passado. Então, Sim. Quando a gente enxerga, poxa, será que isso funciona também? Será que eu posso levar essa ideia para o Brasil? Será que eu posso aplicar isso nas empresas brasileiras? E acaba sendo algo de vanguarda aqui, né? Com certeza, Rogério. Acho que muitas experiências internacionais que não ainda foram aplicadas no nosso estado, no nosso país, elas nos ajudam a afirmar uma nova experiência, um novo conhecimento, né? Não vamos ir muito longe, mas no final da década de 80, quando os programas de qualidade surgiram no Brasil, nós fomos buscar experiências em outros países, né? Como a Espanha tinha uma experiência na qualidade, a Inglaterra, que era diferente do que nós aqui ainda estamos engatinhando, né? E a partir desses programas, a gente passou a perceber que os modelos de qualidade com outros modelos ajudam também a nos fortalecer cada vez mais. E a gente, por vezes, também pode levar ideias daqui para o exterior.
coisas que funcionam aqui e que ainda não funcionam lá. Muitas vezes a gente tem uma flexibilidade maior aqui para adaptar as coisas e em outros países, como a Alemanha, como até mesmo a Espanha, Estados Unidos, existe uma rigidez maior, né? Com certeza, Rogério. Eu acredito que isso é muito válido. Portugal também, né? Nós tivemos muitas visitas em universidades que a gente passa a perceber que o Brasil ajuda muito também, né? Os países de língua portuguesa vêm buscar o nosso know-how para implantar lá. Então, na educação somos referências. Nós temos muitos autores que nos ajudam, não preciso citar eles aqui, mas só para dar um panorama, né? A educação é uma referência brasileira hoje, né? Nós temos modelos que são diferenciados de muitos países. Então, é por tudo isso que eu acredito que o profissional tanto busca informações e conhecimento, como também leva, né? E isto contribui para o desenvolvimento. E é isto que a gente busca, que cada vez mais empresas, não só da educação, mas os empresários também se fortaleçam com as experiências brasileiras, que muitas vezes são visadas. Gostou? A Vera Brock está todas as terças-feiras aqui no programa Movimento Empresarial com as suas dicas de gestão. Obrigada, Rogério. Uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
estamos iniciando agora mais essa entrevista do Movimento Empresarial com um convidado muito especial, o Marcos Delfino. Ele é cantor e intérprete. Gente, ele faz tributos incríveis, os quais cantores que eu sou apaixonado, que são os meus heróis, inclusive, que é do Cazuza, dos Secos e Molhados, e a gente vai saber a história dele aqui, saber muito mais sobre essa trajetória como músico. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui na presença de vocês e poder falar sobre arte, música, tudo que é tudo de bom, né, nessa vida. E a gente que ama ouvir tudo sobre isso, porque a gente fica aqui focado, negócio, a gente precisa de arte para viver. E é vocês que colocam a nossa cabeça no lugar quando a gente está estressado e precisa desopilar, o que a gente vai fazer? Ouvir uma boa música. Então, por isso, Marcos, eu vou pedir para você iniciar aqui pra gente, contando um pouco da sua trajetória, da tua história, para que as pessoas possam te conhecer também. Bom, eu comecei na música, né, assim, comecei muito pequeno, né, meu avô era um músico que tocava em casa, assim, aquele músico de casa, de churrasco, né, de família, assim, tocava muito violão, tocava músicas como Tião Carreiro e Pardinho, essas coisas mais caipira, né, e ele tinha ele como uma inspiração, assim, como um cara dentro de casa que tocava violão, cantava, então ele sempre animava muitas festas da família e tal. Meu avô sempre foi uma inspiração nesse sentido, então eu comecei, ganhei um violão super jovem, mas daí devido às dificuldades de aprender sozinho, né, porque hoje em dia a gente tem a internet para facilitar muito mais para toda a gurizada que quer aprender um instrumento, né, tem cursos completos, naquela época não tinha, né, então daí eu acabei deixando o instrumento um pouquinho de lado, mas daí depois, na época da escola, ali pelo 1998 mais ou menos, tinha um movimento de uma gurizada tocando violão, daí me empolguei de novo, peguei o violão e aí comecei a aprender com esse pessoal um pouquinho de violão e tal. E aí comecei a desenvolver o instrumento. E logo em seguida, já nos anos 2000, montei minha primeira banda, chamada Sigma 7, uma banda que eu fiquei até 2019. E a gente acabou fazendo 2 álbuns, gravamos e tal. E foi a minha grande escola no meio musical, né? Depois eu comecei a fazer os outros projetos daí. Mas essa é a minha história, assim, de iniciando, né? Na música, iniciante, né? Depois criei os projetos Secos, Molhados e Cazuza. Gente, Secos e Molhados, eu me encantei quando eu assisti os vídeos dele fazendo, eu não tive a oportunidade de assistir esse tributo ainda pessoalmente, mas ele cantando eu já o assisti várias vezes e ele tem uma voz incrível e principalmente me encantou mais porque é muito semelhante do Cazuza. Falei assim, é um dos poucos cantores que eu me sinto confortável ouvindo, cantando Cazuza. E eu vou pedir para você justamente trazer quais tipos de música que você canta. Eu tô trazendo aqui algumas, porque são as que me interessam, as que eu gosto. Mas quais são os tipos de música que normalmente você canta? E quais tipos de evento você faz, até mesmo para as pessoas saberem disso? Sim. Bom, eu tenho esses 2 tributos, né, como tu bem falou. Tem o tributo Cazuza, que é Cazuza, o Poeta Vive. É um tributo de fã para ídolo, né? Eu sou muito fã do Cazuza, então eu busquei mapear todos os movimentos do Cazuza no palco, o sotaque dele carioca, ele tem uma língua presa que em alguns momentos ele faz, algumas coisinhas, né? Por exemplo, ele não fala você, ele fala você, então é o você que é diferente, né? De você. Então várias coisinhas assim que eu fui mapeando, então Cazuza, Secos e Molhados, que é do Ney, né? Também, que é o outro ídolo que eu tenho, né? Um cara que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, foi um prazer, assim, poder encontrar com o meu ídolo, né, que foi o Ney. E também eu faço eventos assim que eu faço uns acústicos, onde eu toco flashbacks dos anos 80, então eu toco Tina Turner, toco Creedence, Queen, essas coisas mais clássicas de pop rock, né, e flashbacks new waves, assim, tipo Depeche Mode, Erasure, que são essas bandas mais clássicas da new wave, né, e eu faço todas essas músicas em versões acústicas, tocando elas assim de maneira mais intimista, digamos assim, né. Então esse é o tipo de som que eu faço, né? Tem esses shows especiais que eu costumo separar, né? Os tributos são shows especiais, Cazuza e Secos, Molhados, e esses meus acústicos onde eu toco flashbacks, anos 80, anos 90 e 2000. Os tributos você costuma tocar eles em teatros? Sim, só teatro. Então é muito legal, é muito grande, é grandioso o trabalho que você faz. E único, né? Tu sabe, Ana, que esse foi um movimento que eu fiz a partir de uma desvalorização do meu trabalho. Quando eu senti que eu tocava em alguns lugares
e aquele trabalho não era reconhecido, eu retirei de bares, de pubs. Eu falei, não vou mais fazer, eu vou fazer só em teatro. Quando eu fiz esse movimento, que foi um recuo, porque acabou me tirando muitas possibilidades de trabalho, né? Bares e pubs existem muito mais do que teatros e possibilidades de estrutura para shows especiais, mas eu acabei fazendo esse recuo e foi onde os trabalhos ganharam um impulso muito maior, muito melhor, muito mais reconhecimento, assim, eu consegui fazer do jeito que eu queria. No bar a gente tem uma dificuldade, né, que as pessoas estão ali para socializar e beber e tal, e às vezes não prestam tanta atenção naquilo que a gente quer transformar num espetáculo, né, então foi isso que eu acabei fazendo e acabou dando super certo, assim. Todos eles. É legal quando tu traz isso, porque é exatamente isso, né? As pessoas quando estão em pubs, em bar, elas querem socializar, elas querem conversar e muitas vezes não apreciam o que tem de bom, que o artista que está ali está oferecendo de bom. E essa visão que tu teve foi muito interessante, porque outros artistas, talvez, que estão iniciando agora, que não tem a trajetória que tu tem, talvez não tenha essa visão, tem aquele medo, tenho que seguir de tal forma, fazer assim para poder dar certo. Existe um padrão a seguir para que você possa ter um sucesso na área da música, ou acaba que cada artista tenha uma história, tem uma forma de crescer, tem uma forma de ser visto e ser respeitado no teu meio? Eu acredito assim, eu sempre acredito muito numa base, assim, tu tem que ter uma base feita, né? Uma base estrutural, tu tem que ter uma imagem legal. Hoje em dia o que a gente vende é imagem, né? A gente vende quando a gente trabalha com arte. Até hoje mesmo eu brincava com um amigo e ele disse pra mim, cara, o mais legal do clipe é a imagem. Às vezes uma música vai ser um grande sucesso pelo clipe que ela apresenta. Hoje em dia a gente tem essa coisa da imagem. Então o visual eu acho que ele manda muito, né? Para a questão de gerenciamento de carreira. Hoje em dia a gente tem que passar uma imagem interessante para as pessoas. Eu não posso ser só um cara com violão. Um cara com violão tem 1 milhão de pessoas com violão. Então a gente tem que ter uma coisa muito diferente. Hoje eu sempre apresentar um diferencial e eu acho que está muito no visual. Hoje em dia o mundo é visual, as propagandas chamam a atenção pela forma que elas se apresentam e o artista não é diferente. Se a gente se apresentar de uma maneira diferente, de uma maneira interessante, a gente vai ter um alcance muito maior do que, de repente, se apresentar mais contido, mais, né? Então eu vejo assim, a questão de carreira, né? Eu acho que a gente se apresenta dessa maneira. Claro que cada um tem o seu eu, né? A sua verdade e tal, mas eu me enxergo dessa maneira. Eu sempre acho que a imagem ela tem que trazer verdade sempre, e aí isso vai conectando pessoas e vai abrindo caminhos. Olha só que interessante. Entrando nesse caminho, né, referente à arte no Brasil, como que é viver de música, de arte no nosso país? Como que tu percebe isso? Olha, eu acho assim, eu estou vivendo exclusivamente disso hoje, né? Trabalhei por muito tempo fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, uma atividade ali, Só que eu volto a dizer, né? Fui me estruturando para viver de arte, assim, né? Eu fui criando essa estrutura de trabalhos sólidos, né? Tanto com o Tributo Cazuza, quanto Secos e Molhados, e os meus acústicos, assim. E para mim, assim, está sendo super tranquilo. Claro, a gente sofre com qualquer intempérie, que a gente, como por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes, né? Teve as enchentes, todos nós ficamos sem trabalho, né? Teve a pandemia, ficamos 2 anos sem trabalho, porque a gente vive de aglomeração, a gente vive de mobilidade das pessoas, né? Então a área da arte é isso. Mas assim, eu acredito que para quem trabalha de maneira muito profissional é super possível viver de arte no Brasil. Existe mercado e está cada vez mais. Eu acho que pós-pandemia o entretenimento deu um boom, né? Tanto é que o setor que mais cresceu assim no Brasil foi o setor do entretenimento. Então eu acho que viver de música no Brasil é muito tranquilo. Acho que, claro, tem os seus desafios, mas também, como todo trabalho, como todo empreendimento, tem seus riscos, tem as suas, né, digamos assim, os seus lugares mais confortáveis, mas é fazendo, né? Tem que ir realizando. Sim, é engraçado quando tu traz isso, sobre essa questão de é possível viver, porque a gente escuta muita gente falando o oposto, né? Que é difícil, e aí a gente escuta a tua história e entende. Tu entrega diferencial, qualidade naquilo que tu faz, tu busca sempre aprimorar, tu enfrenta os teus desafios, porque muitas vezes aquele desafio de
mas será se eu der esse passo vai ser certo, não vai ser? E tu encarou, igual tu colocou o exemplo de quando você tirou o show dos pubs e levou só para teatro. Então a gente também, isso eu tô trazendo esses pontos, por quê? Porque as pessoas que estão nos assistindo, que é da tua área, vão poder conectar a movimentos que você fez e que deu certo. Certo. Entendeu? Então eles vão poder trazer isso. Eu vou parar aqui um pouquinho por causa da luz. Quer que segura ou quer que... Não, por mim realmente não faz diferença. Não? Não. Continua? Vamos lá. Só uma coisa que eu considero aqui da planeta. Pronto. Deixa eu só aproveitar. Do trabalho autoral dele, que ele tem um clipe chamado Encontros. Pronto, voltando. E a gente traz esses pontos, porque aí a gente consegue identificar movimentos que tu fez e que tu deram certo, deram certo esses movimentos e que as outras pessoas podem também olhar os movimentos que elas estão fazendo e ver quais os caminhos que elas podem traçar. Existe também, teve um passarinho que veio aqui me soprar no ouvido, sobre um projeto autoral que você fez sobre encontros. Conta pra gente sobre que clipe é esse, o que ele fala, o que ele traz. Ah, que legal. Não, assim, realmente, foi meu primeiro single solo, foi uma canção que eu compus, que foi, inclusive, até um desdobramento da pandemia, né? Muitas vezes eu abria, todo mundo ficou em casa, abria os seus computadores e via ali as pessoas, pô, muito tristes, né? Por muitas vezes perder pessoas importantes ali, dessas famílias, nesse período, né? E começou a vir, assim, uma ideia de música, né? Porque, como tu mesmo disse, né, Ana? A gente vive, às vezes a gente está envolto a um momento difícil. E a arte, às vezes, ela consegue fazer esse resgate, mesmo que seja por 3 minutos de uma canção, pela 1 hora de um filme, por um tempo de um show, né? A arte consegue nos tirar, às vezes, de momentos de tempestade, né? Digamos assim, metaforicamente falando. E essa canção me veio como esse sentimento, assim, pô, vou fazer uma canção em homenagem às pessoas que já partiram e às pessoas que ficam, né? E aí acabei fazendo uma canção chamada Encontro, que é uma canção que fala sobre isso, né? Fala sobre as memórias, sobre quão pequenos somos frente ao mundo, ao universo, mas essa nossa pequenez ainda nos permite, através da memória, através das coisas que nos resgatam, as pessoas, canções, fotografias, enfim, nos resgatam sensações de pessoas que a gente gosta, mesmo que elas não estando presente aqui, né, fisicamente e tal. Então foi esse clipe que eu acabei gravando, fiz meu primeiro single e isso abriu a porta para todo um outro trabalho autoral, né? Acabei gravando um álbum depois, sozinho e tal, e foi indo. Então conta um pouco sobre esse álbum que você gravou sozinho, quais são as músicas, o que elas contam, um pouco, né, do que elas podem contar, que certo. É interessante para que as pessoas também te busquem nas suas redes sociais, ou onde você está no YouTube, ou outras plataformas, diz aqui também para as pessoas, para que elas se interessem a ouvir aquela voz tão maravilhosa, essa voz tão incrível que você traz nas suas músicas. Poxa, obrigado. Não, na verdade esse álbum também é muito disso, né? Essas coisas que a gente vai falando, das conexões, os trabalhos vão levando a gente também, quando tudo dá certo em alguma coisa, né? Eu fiz os Secos e Molhados, e fazendo meu tributo Secos e Molhados, eu acabei conhecendo um membro da formação original chamado Gerson Conrad, que é o compositor de Rosa de Hiroshima, que o Ney canta, né? E ele acabou participando com a gente num show, em 3 shows. A gente fez um show no sul do Brasil inteiro, Santa Catarina, Paraná e Porto Alegre, no Teatro São Pedro, a gente fez um show. E o Gerson me deu uma canção, né, inédita dele, com parceria com o Márcio Selli, que é um músico gaúcho aqui, e me deu essa canção. Essa parceria acabou sendo, ia ser um single. Só que ela começou a trazer outras pessoas do mesmo universo dos Secos e Molhados também. Então veio Paulinho Mendonça, que é um grande compositor, letrista de sangue latino, e que fez uma composição junto com Sueli Costa, que é uma compositora que deu canções para Elis Regina, Gal, Bethânia. Então era uma composição inédita também. Então começou a surgir um monte de compositores querendo me dar canções
E esse álbum acabou sendo uma grande colaboração, acabou virando um álbum de colaboração de um monte de compositores super interessantes aqui, gaúchos e também nacionais, digamos, né, como Paulinho Mendonça, Sueli e o Gerson. Então eu fiquei muito contente, assim, essas canções são todas inéditas. Tem uma releitura que é uma canção do Ney Lisboa, né? O Ney Lisboa me deu também uma canção inédita para poder... Uma canção inédita não, uma releitura para poder fazer uma canção dele. E aí acabei fechando o álbum com 7 canções e fiquei muito contente de poder estrear solo com todos esses parceiros, assim, né? Olha que interessante, é muito bom, principalmente porque um vai dando força para o outro. Outros com história, outros com experiência, outro com letras, outro com a voz, cada um vai contribuindo. Exatamente. Mas Marcos, passou tão rápido o nosso momento, eu ficaria aqui te ouvindo as suas histórias e aprendendo mais. Mas a gente está chegando ao fim, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom, eu queria só agradecer, de verdade, assim, a minha palavra, assim, hoje, assim, é agradecimento. Agradecer a Ana, ao Rogério, sempre pelo convite. É sempre um prazer poder sempre estar falando para vocês, conversando, gente inteligente, gente que sabe conversar. É sempre uma alegria, é sempre gostoso bater um papo com vocês. Obrigado. E o que eu posso dizer para as pessoas é a frase que eu disse uma vez num encontro que a gente teve, que é realizar, gente. A gente tem que realizar. Quando a gente realiza, as coisas vão se abrindo e a gente vai encontrando o caminho das setas, vai apontando aonde a gente tem que ir. Gente, muita gratidão, Marcos, por você ter vindo aqui, por ter compartilhado tudo isso conosco. Acompanhe o Marcos Delfino. Eu vou voltar a palavra para ele dizer as redes sociais dele, para vocês acompanharem. Mas assim, há mais ou menos 5 anos a gente entrevistou o Marcos, a gente estava no meio da pandemia, a gente estava assim, literalmente, um segurando na mão do outro para poder assim, trazer um pouco de alegria, o outro trazer um pouco de esperança, porque foi essa construção que a gente teve na pandemia, sabe? Um foi contribuindo com o outro e que hoje te ouvir falar assim, e a gente está num outro momento, com outra expectativa, com outra... Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho trazer uma frase que é clássica. A pessoa chega aqui no consultório, o paciente chega aqui no consultório, eu vou fazer o exame da boca e tem uma afta. E aí eu sinalizo para a pessoa, olha, tu tá com uma afta. E ela fala, sim, doutora, eu tô com uma afta. Tratamento de afta é botar sal, é botar bicarbonato, tem que queimar a afta. Não, gente. O sal, ele vai irritar mais ali, vai arder, vai doer, não tem essa necessidade. Existem medicamentos específicos, existem pomadas específicas e existem remédios para fazer bochecho, remédio para fazer bochecho, não o enxaguante. O dentista tem como prescrever alguns remédios que são líquidos que vão ajudar aquela região ali que está machucada, né, a afta, a cicatrizar. Lembrando que a afta ela tem um período de cicatrização que é de 7 a 10 dias. É algo muito incômodo e vale a pena salientar se aparecer uma afta de vez em quando, é normal. Agora, se tu tem aftas recorrentes, várias aftas, eu já tive paciente que estava com 5 aftas ao mesmo tempo. Ou cura uma afta e aí daí 2, 3 dias aparece outra. Então, isso é um alerta. A gente precisa ver como que está a tua imunidade, como que está a tua alimentação, como estão as defesas do teu corpo. Muitas vezes é o dentista o primeiro a identificar que o sistema imune, as defesas do paciente, elas não estão 100%. Então, assim, ó, nada de colocar sal na afta, por favor, não tem essa necessidade. Tá com afta, procura o dentista, procura um atendimento, porque ele sim vai te prescrever medicações específicas, tá bom? Até semana que vem para o Movimento Empresarial.
cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista e hoje quero conversar com você sobre os serviços que uma consultoria trabalhista oferece. Em primeiro lugar, a consultoria trabalhista oferece orientação jurídica para o empresário. O que é essa orientação jurídica? É o auxílio na interpretação e aplicação da legislação trabalhista. Todo empresário tem que saber minimamente a legislação trabalhista. Por quê? Porque senão ele vai correr sério risco de enfrentar reclamatórias trabalhistas na justiça. Então a primeira coisa que a consultoria trabalhista faz é orientar os empresários. Segundo, elaboração e revisão de contratos. A empresa tem diversos tipos de contratos. Além dos contratos de trabalho, tem contratos com prestadores de serviço, contrato com fornecedores, enfim. Essa revisão de contratos é fundamental porque, às vezes, uma cláusula mal redigida pode gerar sérios prejuízos para a empresa. Então, é fundamental essa revisão de contratos. Segundo, gestão de recursos humanos. Uma consultoria sobre processos de recrutamentos, sobre definição de como é feita a entrevista com o funcionário, de como é feito o contrato de trabalho com esta pessoa que está sendo contratada. Isso é fundamental, essa gestão de recursos humanos é fundamental que o advogado examine criteriosamente esse tipo de contratação, desde a entrevista até os documentos de admissão, também os cartões ponto do funcionário, também documentos que podem ocorrer durante o contrato de trabalho, como atestados médicos, como diversas outras situações que poderão ocorrer. Segunda, segurança e saúde ocupacional. É fundamental que o advogado ele preste uma consultoria sobre normas e seguranças do trabalho. Isso é fundamental porque a empresa pode sofrer processos trabalhistas por não seguirem essas normas de segurança de medicina do trabalho e segurança do trabalho. É fundamental também na questão de prevenir acidentes de trabalho. Muitas empresas sofrem processos por acidentes de trabalho justamente por não seguir uma legislação em matéria de segurança e medicina do trabalho. Outra situação, prevenção e solução de conflitos, mediação de conflitos entre empregados e empregadores. A consultoria trabalhista trata principalmente de mediar conflitos entre uma situação que ocorreu com algum superior da empresa e algum subordinado. Isso é muito importante, porque dali se evita diversos problemas da empresa que podem redundar futuramente num processo trabalhista.
Auditoria e conformidade, análise e auditoria de conformidade da empresa com leis e normas trabalhistas, isso é de fundamental importância. E, por fim, o acompanhamento de processos judiciais. O consultor trabalhista tem a incumbência, principalmente, de acompanhar os processos judiciais que a empresa já está sofrendo e dar sugestões, emitir pareceres, enfim, participar de uma futura mediação desses processos judiciais para que eles terminem sem que a empresa tenha um custo vultoso com ele. O consultor trabalhista, além de fazer um trabalho preventivo, ele atua também na área judicial e atua também para minimizar os custos financeiros que a empresa vai ter com esses processos judiciais, que a gente sabe que são bastante vultosos. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje e foi uma satisfação ter estado com vocês. Um contrato bem feito não sai caro. Há quanto tempo ouvimos isso, não é? Mas muitas vezes a gente sabe desse ditado, conhece a importância, mas não sabe como fazer. E para isso a gente precisa de profissionais como a Rita Fonseca, que nos oriente, porque muitas vezes os advogados são chamados para resolver o problema depois que o negócio já aconteceu, né? Só que aí tem possibilidade, gente, da gente fazer a prevenção e a gente precisa utilizar essas ferramentas e os conhecimentos desses profissionais para atuarem a nosso favor, para que a gente não precise fazer dissolução nem de amizade e nem de parceria de negócio, né, Rogério? E usando palavras que a Rita trouxe aqui para nós, o óbvio tem que ser dito. Não adianta imaginar que a gente vai ter o mesmo pensamento, que eu penso a mesma coisa que você que está me assistindo. De repente, uma coisa que é óbvia para você não é óbvia para mim, e uma coisa que é óbvia para mim não é óbvia para você, porque nós temos criações diferentes, nós temos visões de mundo diferentes e entendimentos sobre áreas diferentes. Agora, uma coisa que eu digo para vocês que é muito legal e que a gente recebeu aqui, o grande intérprete Marcos Delfino. Ele é um músico, ele é um cantor que tem um alcance vocal, uma amplitude vocal muito interessante. Ele canta desde Renato Russo até Ney Matogrosso. É impressionante. E a gente teve a felicidade de mais uma vez conversar com ele, que trouxe. Ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que vive da cultura, que vive da música, fazendo shows tanto na região metropolitana como em diferentes lugares aqui do Rio Grande do Sul, tanto em lugares onde ele faz o seu show com violão, voz, até mesmo mega produções em grandes teatros, principalmente quando ele está envolvido na apresentação do tributo aos Secos e Molhados, que sem dúvida é uma coisa muito bacana e que, se você ainda não conhece, olha, estou falando, vale a pena, entra lá nas redes sociais do Marcos Delfino e conhece um pouquinho mais do trabalho dele, né, Ana Paula? Sim, Rogério, e nisso a gente não precisa nem de contrato para que a gente possa confirmar a ideia um do outro de gostarmos desse tipo de música, de gostarmos desse cantor-intérprete maravilhoso, mas estamos chegando ao fim. E claro que a gente vai passar aqueles recados. Primeiro, que se você perdeu algum dos nossos programas, entra lá no YouTube, @Movimento Empresarial, que tem todos os programas desde 2020. E se você quer participar de uma gravação conosco aqui na Latace, manda uma mensagem lá no Instagram, no direct. A nossa produção vai conversar com você e você pode ser convidado a estar aqui, tomando um café, conversando com a gente e até mesmo interagindo com os nossos convidados. Manda lá, participa do nosso próximo programa. Mas o programa de hoje chegou ao fim. Felizmente, semana que vem nós estamos novamente juntos aqui na Poa TV, terça-feira, às 20 horas. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.